cuidado de Deus na vida dos seus servos. O cuidado de Deus na vida dos seus servos. Já aprendemos que precisamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós, certo? Já aprendemos que Ele cuida de pecadores, como vimos ali através de Adão. Já vimos que Ele faz aliança conosco, vimos isso através de Abraão. Já vimos que Ele também transforma a nossa história, e aprendemos isso com Jacó. E vimos que Ele honra àqueles a quem Ele cuida, e aprendemos isso com José. Então estamos aí nessa linha bíblica de olhar para alguns homens e perceber o cuidado de Deus na vida deles. Adão, Noé, Abraão, Jacó, Israel e José. E aí José foi para o Egito, e depois daquela grande saga, se você não assistiu essa mensagem, por favor, vai lá aí, né, mesmo no canal do YouTube. Se você está assistindo no Facebook, você não vai encontrar, mas vai lá no YouTube, no nosso canal, uma mensagem chamada O Cuidado de Deus na Vida de José, um sermão biográfico baseado na vida dele, 1h e burdoada, e a história dele todinha com aplicações e lições muito preciosas. O José foi para o Egito, se tornou governador, Zafenate Paneia, e aí ele trouxe a sua família inteira para morar lá com ele, e eles ficaram ali centenas de anos, cerca de 400 anos, o povo descendente ali do Israel habitou no Egito, naquele grande império, que naquele momento ainda se tornou maior e mais poderoso, e ali eles foram crescendo e se multiplicando. Eles eram os parentes do governador. Então, no início, os descendentes de Israel tiveram uma vida boa no Egito, em respeito ao José, governador. Mas depois de um tempo, foram mudando os faraós, foram mudando, e depois de algumas centenas de anos, os hebreus então já não tinham mais tanta moral lá no Egito. E foi aí então que um determinado faraó transformou os hebreus em escravos, em servos. E aí eles começaram a ser muito oprimidos, e o livro do Êxodo começa com essa afirmativa: o povo de Deus estava no Egito sofrendo muita opressão, e eles clamaram a Deus por justiça e por liberdade, e Deus então ouviu o clamor do seu povo e veio para libertá-los. E aí naquele tempo, um menino havia nascido, o faraó naquele tempo, bem provável que tenha sido Ramsés, porém há algumas controvérsias históricas, mas o foco aqui não é o nome do faraó, o foco aqui é a atitude que ele teve. E no tempo em que Moisés nasceu, o faraó então tomou a decisão de matar os meninos. A ideia era: olha, os hebreus estão crescendo muito aqui no Egito, e nós precisamos pará-los, porque se eles resolverem se rebelar, eles vão tomar o Egito de nós, os egípcios. Então o faraó promulga aí essa lei, esse mandamento, essa crueldade lá no Egito, e manda matar todos os meninos que nascessem. Se fosse menina, podia deixar viver. A ideia é então que a presença e a força masculina dos hebreus diminuísse, para que eles continuassem tendo poder sobre os hebreus. E aí as parteiras então foram avisadas pelo faraó de que todo bebê que nascesse menino deveria morrer. Aí o seu Amrão
com Dona Joquebede, uma família linda, que tinha o Arão, que tinha Miriam. Então engravida do terceiro filho e nasce então Moisés. Nasceu forte, bonito, e Joquebede ficou com muita pena de matar o menino. E a parteira, sendo hebreia, também ficou com pena de avisar que era um menino para matar. E elas então tomaram a decisão de esconder o menino. Cerca de 3 meses, o menino ficou escondido, mas aí foi ficando grande, foi chorando alto, e com medo de alguma represália por conta dos egípcios, então Joquebede, auxiliada por Miriam, colocam Moisés num cesto de juncos com betume e levam até as margens do rio Nilo e colocam lá um menino, e como que dependendo do cuidado de Deus, elas soltam aquele menino. E logo abaixo estava a filha de Faraó tomando banho com suas servas, e ela então pede para pegar o cesto e vê que ali tem um menino. Ela então leva Moisés para o palácio e cria Moisés como seu filho, de criação, mas filho. E ela tinha um outro filho, que é o Ramsés, aí pode ser o segundo, pode ser o quarto. Há controvérsias, tá bom, irmãos? Às vezes a gente estuda uma determinada linha e acha que só existe aquela, sabe? Não, eu aprendi isso, tá? Isso pode estar certo, mas não vamos fechar os nossos olhos para o fato de que existem também outras possibilidades, tá bom, gente? Interpretação de texto, principalmente da Escritura Sagrada, não é matemática, não é uma coisa assim exata. Tem uma perspectiva, tem outra e tal. Ok, nós estamos dentro do que é considerado ortodoxo, do que é considerado saudável. Eu sei que existem propostas interpretativas que beiram a heresia e que não são saudáveis. Não é disso que eu estou falando. Estou falando daquelas interpretações possíveis, principalmente quando se trata de história. Nós estamos falando de um negócio que aconteceu, sabe, 3.500 anos atrás, lá no Egito. É um negócio muito distante da gente. Então eu acho muito presunçoso, beirando até um pouco a soberba e a prepotência, dizer que foi assim, foi em tal data, foi tal pessoa. Eu tenho muito cuidado, tá bom? Porque a gente precisa abrir a compreensão. Inclusive na mensagem de Jacó, eu mencionei aquela possibilidade, né, de que o nome de Jacó, em termos semânticos, literários, possa não significar enganador ou usurpador, mas pelo que ele fez quando nasceu. Então, né, por causa do Yaakov, esse Ia de Urre, de eu sou, refere-se a Deus. Então assim, ok, e aí eu ainda frisei, num determinado ponto da mensagem eu frisei, não estou dizendo que está errado, estou dizendo que há uma outra possibilidade. E aí um teólogozão de plantão foi lá no YouTube e comentou lá que aí eu até mencionei, fiz uma brincadeira para tornar a coisa mais light, né? Falei, não é que está errado, é porque às vezes estudou pouco. E aí o cara, rapaz, ficou ofendido. Ele achou que eu falei que ele estudou pouco. Eu nem sei quem ele é. E aí falou lá, eu estudei pouco, mas eu li tal capítulo, tal versículo, blá, 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 blá. Botou lá uma tese de doutorado para provar que Jacó significa enganador. Eu falei, não, meu querido, tudo bem, obrigado pela audiência, obrigado pelo feedback, mas se você reparar no minuto tal, nos tais segundos do vídeo, você vai ver eu dizendo que não é que está errado, existe só uma outra possibilidade, entendeu? Mas às vezes a gente prefere o embate, né? E eu ainda brinquei com ele. Depois você entra lá nos comentários para você ver na mensagem de Jacó, o cuidado de Deus na vida de Jacó. E o cara assim, bom, eu entrei no canal dele, é um pastor, é um cara bom, um cara bênção. Só que, né, às vezes fica um pouco assim, e aí eu ainda brinquei com ele, falei, ô meu pastorzão, mais de 1 hora de mensagem, o senhor só reparou esse negócio do significado aí? Eu falei do significado em 2 minutos.
E a mensagem durou 1 hora, mas o cara agarrou com o negócio do significado, entendeu? Porque tem gente que garra. Então, aos que garra, eu estou dizendo o seguinte: há a possibilidade de que sejam vários faraós. Tem Amenhotep, tem Ramsés II, IV, blá, blá, blá. A dinastia completa está na nossa aula aí do Instituto Bíblico Guaranhuns. Entra aí na aula de Pentateuco do Instituto Bíblico, do livro do Êxodo, você vai ver aí toda a dinastia dos faraós e todas as divindades lá do Egito. A aula lá está completaça. Eu só estou dizendo que há outras possibilidades, tá bom? Então, o fato é que Moisés foi para dentro do palácio. Os estudiosos propõem que ali ele passou 40 anos. 40 anos no palácio. Eu nem tenho 40 anos ainda. Falta... quanto? 2. Falta 2 anos. Faltam 2 anos para eu ter 40. Então, eu nem sei o que é viver 40 anos, porque eu não vivi ainda. O que eu sei é o seguinte: dá para viver, dá para fazer e dá para aprender muita coisa em 40 anos. Dá para formar uma personalidade, dá para moldar um caráter e dá para estabelecer uma cosmovisão. A maneira que eu compreendo o mundo hoje, aos 38 anos, completamente diferente da maneira que eu compreendi o mundo aos 10 anos de idade. Então o que eu estou dizendo é, Moisés viveu 40 anos no palácio. O Egito era o império, queridos. O império. Tudo de ciência, de conhecimento, de filosofia, de astronomia e também de astrologia já existia no Egito naquele tempo. Engenharia altamente avançada. Como é que você acha que eles construíram as pirâmides lá, gente? A técnica do embalsamento, manter as chamadas múmias, isso é milenar lá no Egito. Então os egípcios já entendiam de filosofia, de astronomia, de medicina, ok? De química. No Egito que surgiu a chamada alquimia, misturar elementos químicos para obter um determinado resultado. Então, era um negócio muito avançado, muito avançado. A engenharia de hoje em dia passaria apertado para construir uma pirâmide daquela, imagina naquele tempo. E eles construíram de pedra maciça, bruta. Então assim, era um povo muito avançado. Eram avançados considerados com hoje em dia, imagina aquele tempo. Então, Moisés foi criado com o que havia de melhor. Ele estava na capital do império, dentro do palácio, sendo criado como neto do imperador, neto de criação, mas ele teve acesso a tudo. Tudo que tinha para ter acesso no Egito, aos 40 anos de idade, Moisés conhecia tudo. Por quê? Se preparava para, caso fosse necessário, assumir o trono. Essa cultura de dinastias, onde o filho vai assumindo o lugar do pai, ou o neto, ou um sobrinho, mas o império fica sempre ali na mesma família, tem essa cultura. Já que é o filho, ou o filho de criação, ou um neto, ou um sobrinho, que vai precisar assumir o trono caso eu morra, então vamos preparar os meninos desde cedo, preparar com táticas de guerra, instruções militares, aulas de liderança, de política, de medicina, de arquitetura, engenharia, literatura, astronomia, astrologia. Vão ensinar os meninos tudo que a gente sabe, porque se amanhã ou depois eles precisarem assumir o trono, eles precisam conhecer de tudo um pouco, para liderar esse povo, esse império. Então, por essa percepção, nós concluímos que Moisés teve acesso a todo o conhecimento que tinha no seu tempo, a tudo que tinha de melhor. A melhor comida, a melhor roupa, a melhor maquiagem. Você sabe que os egípcios
Gostavam disso? E de repente, aos 40 anos de idade, morando no palácio, no bem bom, tudo do bom e do melhor, mas era hebreu. Talvez ele não sabia, talvez ele não tinha consciência, mas o seu sangue era hebreu. E tendo um propósito da parte de Deus, já havia nele aquele senso de justiça. Por que é que Deus escolheu dar a sua lei através de Moisés? Gente, nada é por acaso, não no que diz respeito à vontade de Deus. Então, esse menino não podia morrer. E aí a parteira desobedece à ordem do faraó. Por quê? Porque Deus estava cuidando desse menino. Esse menino não podia morrer lá no rio. Então, por um cuidado de Deus, a princesa estava lá se banhando e pega ele. Esse menino precisava ter acesso ao conhecimento de liderança, estratégia de guerra, de tudo que havia de mais alto nível na sua época. Por quê? Porque Deus tem um propósito na vida desse cara. Esse cara vai liderar 5 milhões de pessoas. Esse cara vai ter que andar com esse povo por 40 anos, liderando esse povo, não literalmente andando sem parar por 40 anos, já expliquei isso aqui várias vezes. Eles ficam em acampamentos, não estão andando todo dia não, gente. Peregrina, para, arma acampamento, passa uns meses ali no Sinai, depois peregrina, para em Cades Barnea e passam anos, até Josué assumir o negócio. Então, quando eu digo andando e caminhando, eu digo convivendo. Então, se Deus tem um propósito na vida desse menino, ele não pode morrer. Ele precisa aprender, ele precisa ser bem capacitado, bem formado, bem estudado, moldado pela vida para executar o propósito que Deus tinha na vida dele. Então eu quero chamar a sua atenção para o cuidado de Deus na vida de Moisés. Ele era um bebê indefeso, dentro daquele cesto, escorrendo o rio abaixo. Deus estava ali cuidando dele, não morreu. E aí ele vai para o palácio, para aprender e experimentar tudo que havia de melhor na sua época, e isso é o cuidado de Deus na vida dele. E ele tem um senso de justiça muito apurado, porque quando ele vê um soldado egípcio espancando um escravo hebreu, injustamente ele entra no meio e diz: não, você não pode bater nesse cara desse jeito, isso é injusto. Por quê? Porque ele tem um senso de justiça apurado. Quem colocou esse senso de justiça em Moisés? O Senhor que o criou, e que até aquele momento, e que em todos os momentos, cuidou dele. Portanto, querido, eu quero chamar a sua atenção aqui o seguinte: se você está vivo agora, ouvindo essa mensagem, saiba que você só está porque Deus cuidou de você. Você podia ter morrido, como minha mãe, que já contou para mim várias vezes a história dela, que ela nasceu roxinha, falta de ar, com cordão umbilical esmagando o pescoço, e isso e aquilo, mas viveu. Eu tive apendicite supurada aos 12 anos de idade, fiquei meses no hospital, fiz várias cirurgias, bota dreno e tira dreno, abre de novo, lava tudo, bota para dentro, chama fulano, ciclano, doutor Augusto vai salvar, meu Deus, hospital público, Rio de Janeiro, aquela confusão, eu com 12 anos de idade na enfermaria, podia ter morrido, mas estou aqui. Por quê? Porque o cuidado de Deus esteve sempre sobre mim. Você poderia ter morrido em várias situações. Você talvez já teve enfermidades complicadas, já sofreu acidentes terríveis, ou talvez você nem percebeu, mas Deus te livrou em várias ocasiões, exatamente porque Ele tem um propósito em nossas vidas, então Ele cuida de nós, porque Ele quer que cheguemos ao centro
de sua vontade. Então esse menino não podia morrer, esse cara tinha que aprender tudo que aprendeu, e ele tinha essa justiça, porque Deus colocou nele, porque através dele viria a lei. E aí ele entra naquela situação, entra em luta corporal com o soldado egípcio, e para se defender, ou talvez para atacar, mas o objetivo dele era proteger o hebreu. Então ele acaba tirando a vida daquele homem, e com medo, porque sendo neto do faraó, acabou de matar um soldado egípcio, para proteger um escravo hebreu, ele ficou com medo do que ele poderia sofrer depois disso. Note bem que ele tinha do bom e do melhor, ele já tinha 40 anos, ele era neto de faraó, mas ele sentiu medo e fugiu. E eu aprendo com isso que não importa o quanto a gente sabe, não importa o quanto a gente tem, não importa onde nós já chegamos, a criação que tivemos, em alguns momentos de nossas vidas teremos medo, e isso é plenamente normal, irmão. Porque como no caso de Moisés, às vezes o nosso medo faz com que a gente vá exatamente na direção que Deus quer. Porque foi o medo de Moisés que o levou para o deserto. E foi no deserto que ele foi chamado por Deus. Percebe o cuidado de Deus? O medo, meu irmão, o medo, eu não estou dizendo de fobia, não estou falando de fobia. Tem gente que tem umas fobias, eu tenho fobia de água, então se eu beber uma água eu fico com medo, mas aí é um negócio irracional, inexplicável. Você tem medo de beber água? Porque sabe, tem umas fobias assim que atrapalham a vida da gente. Estou falando de fobia, que aí já beira também a enfermidade. Estou falando de medo, de temor, de precaução. Estou falando do medo que nós temos de tomar um choque quando mexemos com eletricidade, ok? Estou falando do medo que nós temos de morrer afogado quando mexemos com ondas cabulosas. Opa, melhor eu não ir mais. Max Lucado escreveu um livro, eu tive o privilégio de estar aqui em Vila Velha no lançamento desse livro. Ele fez o lançamento, veio dos Estados Unidos para fazer em São Paulo, no Rio, lá na quadra da Mangueira, inclusive o Pedro do Borel estava lá envolvido nesse negócio, e aqui em Vila Velha, numa igreja, e eu tive o privilégio de estar lá, de vê-lo falar sobre o livro, resumir a ideia do livro numa palestra, e depois, claro, colocar o livro à venda no pré-lançamento, e foi uma bênção ouvi-lo naquela oportunidade. E o livro do Max Lucado, chamado Sem Medo de Viver, trata exatamente dessa questão, que nós não precisamos, como servos de Deus, viver em medo paralisante, aquele medo que paralisa a gente, que a gente também não faz nada, que devemos sim ter o temor, e que há um fator positivo no medo, que é exatamente nos tornar mais prevenidos, precavidos, mais atentos. O medo ativa no nosso organismo um estado de alerta. Até esse ponto o medo é bom, é positivo, é saudável. Agora quando vira aquela fobia, aquele paralisante, aí já não é mais saudável. E o livro trata disso, recomendo a leitura. Então o que eu quero dizer é, Moisés teve medo, mas não foi o medo que paralisou, ele não ficou ali em choque. Não, ele tomou uma decisão. Bom, eu posso voltar para o palácio e contar a história que eu quiser, o cara já está morto mesmo, ou eu posso fugir para algum lugar para ninguém me pegar. Ele tomou a decisão de ir para o deserto. Mas o fato é que claramente no texto a gente percebe que ele foi motivado pelo medo. E esse é o ponto que eu quero tratar com você, que é normal sentir medo até esse limite da precaução, do temor, e que às vezes esse medo, que é inclusive um sinal do cuidado de Deus, Deus colocou o medo no nosso organismo, irmãos. É um negócio que dispara dentro da gente assim e fala, será?
E é uma proposta, sabe aquela proposta muito boa? Que você olha e fala, não sei não, estou com medo. Esse dispositivo foi colocado por Deus em nós, e isso é um sinal do cuidado de Deus. Só não permita que o medo paralise sua vida e te impeça de alcançar a vontade de Deus para você. E aí ele vai para o deserto. Lá ele conhece sua esposa, lá ele trabalha para o seu sogro, Jetro, Reuel, pai da Zípora, e ali ele passa mais 40 anos, dizem os eruditos, 40 anos no deserto. Note bem que o mesmo Deus que leva Moisés para o palácio como um sinal do seu cuidado, também leva Moisés para o deserto como um sinal do seu cuidado, porque a vontade de Deus só chegaria na vida de Moisés se ele passasse pelo deserto. E isso eu quero te falar, não fuja dos desertos. Fiz esses dias uma reflexão nesse canto ali, pretinho ali, enquanto o pastor Eduardo Júnior com a Tati e os meninos gravavam o culto infantil, eu vim aqui para ver algumas coisas, tive um insight e fiz o vídeo ali naquele cantinho preto. Está lá no meu canal, Manu Mesa Barba. O vídeo chama Deserto ou Palácio? Onde você escolheria para passar o restante da sua vida? Se você pudesse escolher um lugar para passar o restante da sua vida, tem essas duas opções. Você quer passar o restante da sua vida no palácio ou no deserto? A grande, esmagadora maioria diria no palácio. Porém, foi na varanda de um palácio que Davi pecou contra Deus, quando decidiu investir na vida de Batseba. E foi em meio a um deserto, depois de ficar sem comer e sem beber por 40 dias e 40 noites, num escaldante deserto, que o nosso Senhor Jesus obedeceu ao Pai, botando o diabo para correr com as suas propostas indecentes. Percebe? Davi pecou no palácio, Jesus obedeceu no deserto. Elias passou por um deserto. Vários homens passaram por desertos, porque o mesmo Deus que nos leva para um palácio também pode nos levar para um deserto. O que precisamos é não perder a consciência de que, seja no palácio ou no deserto, Ele continua cuidando de nós. Não fuja dos desertos da sua vida. Talvez serão nestes desertos que você aprenderá as maiores lições e terá as suas mais profundas experiências com Deus. Moisés, com 80 anos, saiu do palácio e foi para o deserto. Metade da vida tendo tudo do bom e do melhor, a outra metade vivendo as agruras e as adversidades de um deserto. E aí ele está agora com cerca de 80 anos, idoso, maduro, experiente, mas ainda nunca tinha tido uma experiência profunda com Deus. Um belo dia ele está apacentando as ovelhas do seu sogro, e uma sarça, né? Pé de mato lá, pega fogo. Note que o milagre não é pegar fogo. Pegar fogo é normal, no deserto escaldante, chamado de autocombustão, né? O sol bate ali na areia, na pedra, processo refratário ali, pega fogo mesmo, os pezinhos de mato, pega fogo sozinho por causa do extremo calor normal. O que não é normal, o texto diz, é que aquela sarça pegava fogo, mas não acabava o fogo. Na versão
mais tradicional, né? Ardia, porém não se consumia. E Moisés está lá com as ovelhas, e o troço está lá pegando fogo. E e o troço está lá pegando fogo. Aí o texto diz: vendo Moisés que a sarça ardia e não se consumia, aproximou-se dela, e do seu fogo o anjo do Senhor falou com ele. Moisés, chamou pelo nome. Então vamos ler? Êxodo capítulo 3. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Levando o rebanho para o lado oeste, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: eu vou até lá para ver essa grande maravilha. Qual é a grande maravilha? Que o negócio pegou fogo? Não, que pegava fogo, mas não queimava, não acabava. Queimava, mas não acabava. Olha, gente, que negócio é? Tem um óleo diesel ali embaixo, tem um querosene ali embaixo, esse pé de mato não vai parar de queimar, não? E perguntou consigo mesmo: por que a sarça não se queima? Não é que ela não se queimava, né? Na tradução aqui da Nova Almeida Atualizada por que ela não se consome? Por que ela não se esvai e vira cinzas? O fogo não acaba. E essa é uma característica da presença de Deus, né? Quando acaba o fogo, não tem Deus. Quando tem Deus, o fogo não acaba. Deus não é um fogo de palha. Deus é um fogo de sarça. Essa empolgação, vamos fazer! Aí amanhã já nem sei mais. Isso aí não é Deus não. Isso é empolgação. Tamo junto! Daqui uma semana, nem sei mais. O fogo no altar do tabernáculo e do templo, você lembra? O fogo não parava de queimar no altar. Isso era sinal da presença de Deus. Quando é Deus, não tem desânimo. Quando é Deus, não se consome. Quando é motivado por Deus, o fogo não apaga, irmão. Entendeu? Entendeu? Eu preciso desenhar. Vou desenhar então para você. Maneira mais fácil que nós temos de saber se uma atitude, uma visão, uma direção, um movimento é de Deus, é que ele persiste, insiste e vai até o fim. Simples assim. Foi até o fim, encerrou o ciclo, então foi Deus que motivou esse negócio. Porque geralmente, quando a motivação é humana, ela cai. Por quê? Porque a motivação humana vai precisar dos aplausos humanos, e a gente não tem aplauso sempre. A motivação humana vai precisar do investimento humano, e não é sempre que a gente tem investimento. Porque às vezes a motivação humana, ela desanima diante das críticas humanas, e aí acaba. Agora, quando a nossa motivação está em Deus, é um fogo, irmão, é um negócio queima. Gente, não é possível. Amanhã eu vou acordar e esse troço vai estar apagado. Eu não vou mais mexer com isso não. Aí você acorda e é um negócio que queima sem parar. Não sei de onde vem. Aliás, eu sei, né? Então, versículo 4 de Êxodo 3. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Curioso quando Deus chama alguém. Já reparou? Toda vez que Deus chama individualmente para um propósito extraordinário, Ele sempre chama duas vezes: Samuel, Samuel, Saulo, Saulo, Elias, Elias. Em verdade, vos digo. É porque na cultura hebraica, quando você repete uma afirmação duas vezes, você está dizendo:
É isso mesmo. Quando Deus chama alguém e chama duas vezes o mesmo nome, na percepção desta cultura é o seguinte: opa, sou eu mesmo. Porque quando alguém quer chamar assim, fulano, uai, será que sou eu mesmo? Agora se chamar fulano, fulano, opa, não sou eu mesmo. É mais ou menos equiparado na nossa cultura, quando a mãe da gente chamava, Manu, é um tipo de chamado. Agora quando, Manu Mesa Barba, não tinha esse negócio? Abner Felipe, vem aqui. Quando fala o nome inteiro, você sabe que deu ruim. Opa, o negócio agora ficou sério. Sabe essa ideia de que, agora ficou sério? Na cultura hebraica é assim que fica sério. Quando você fala duas vezes. Fulano, fulano. Aí o cara já, eita, ficou sério agora o negócio. E ele respondeu, eis-me aqui. E Deus continuou, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Havia um costume na cultura e na religiosidade e espiritualidade egípcia, de que toda vez que você se apresentava para adorar uma divindade, geralmente representada numa estátua, num objeto, numa imagem. Se você quer conhecer as divindades egípcias, eram 10. Por isso, 10 pragas. Entra lá no Instituto Bíblico Guaranhuns e assiste a aula do Pentateuco no Êxodo. Eu mostro lá todas as divindades e como elas eram representadas. Com cara de cachorro, com cara de rã, com cara de vaca, tem de tudo que é tipo. E a cultura era a seguinte, quando você vem para adorar, quando você vem para se relacionar com a sua divindade, você não pode vir calçado. Porque na cosmovisão egípcia, você precisa ter um contato com o que você está se relacionando. E a ideia do calçado é isola, né? Quando você se calça, você isola, você perde o contato. Então é o seguinte, você não pode se apresentar diante de uma divindade isolado, porque ela manifesta também no planeta, que afinal de contas, né, toda cultura tem a ideia de que uma divindade está relacionada com o seu planeta. Então, porque Moisés tinha uma percepção muito egípcia, ele foi criado lá, gente, passou 40 anos lá. Então Deus, olha como é que Deus cuida da gente, olha que mais um aspecto do cuidado de Deus com Moisés. Você acha que eu preciso tirar alguma coisa do meu pé para ouvir Deus falar? Claro que não. Até porque Deus não fala no meu ouvido, Deus fala no meu coração. A questão não é o que é que Deus precisa para falar, a questão é o que é que Moisés precisa para ouvir. E se ele foi criado numa cultura em que para ouvir uma divindade ele precisa estar descalço, então percebe como Deus cuida da gente? Ele abre mão de sua grandeza, de sua soberania, de sua eternidade, e vem no nosso nível para conversar do jeito que a gente entende. Para que esse cara entenda que eu sou Deus, eu preciso pedir a ele para tirar a sandália. Olha como Deus cuida. Quando ele sabe que a gente não entende, ele vem e fala na nossa linguagem. Deus cuida nos detalhes. E disse mais, eu sou o Deus do seu pai, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Uma outra característica da cultura, quando a divindade se manifesta, você não pode olhar, porque isso é uma blasfêmia. Então Moisés escondeu o rosto. E o Senhor continuou, versículo 7. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor, por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Olha que frase forte, saindo da boca de Deus. Conheço o sofrimento do meu povo. Deus conhece, irmão.
Ah, Deus não está vendo. Está vendo. Deus não está ouvindo. Está ouvindo. Deus não vai fazer nada. Vai fazer. No tempo dele, na hora dele, de acordo com o propósito dele. Fica tranquilo. Ele conhece, ele sabe. Por isso, desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra, e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Onde mora essa turma toda, Moisés? Lugar ali conhecido como Canaã, a Palestina, chamada futuramente, né, nessa perspectiva aqui. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Note bem, quando eu digo que Israel na Bíblia é um homem, e não um país, olha como é que fica claro aqui. O povo não tinha nem terra, o povo era escravo no Egito. Como é que eles eram o país, a nação de Israel? E Deus está chamando o povo de Israel, porque são os descendentes do Jacó que foram morar lá dentro por causa do José. Aí esse versículo 11 aqui esmaga meu coração de tal forma. Para mim, esse versículo 11 do capítulo 3 de Êxodo, para mim, para o Champlin, para o Barclay, para os grandes comentaristas da Bíblia, inclusive para o Paul Hoff, que é um dos maiores eruditos em Pentateuco, não é, mas para mim é. Esse versículo 11 do capítulo 3 de Êxodo, para mim é o versículo chave de todo o Êxodo. Tudo. Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E aí o Casting Crowns compôs e gravou uma música linda com essa pergunta: quem sou eu? E o PG, Pedro Geraldo, ex-vocalista do Oficina G3, voltou, verdade, voltou. Pedro Geraldo traduziu essa canção e gravou em português de maneira linda, linda. Aliás, se vocês puderem tocar no final, se conseguirem. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com o meu nome, se preocupe com minha dor, não é isso? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho de um simples pecador, um negócio assim. É essa pergunta. Queridos, escuta isso que eu vou falar, cara. Ninguém em sã consciência se apresenta diante de Deus com as suas credenciais. Porque qual é a patente, qual é o título, qual é a credencial deste mundo que pode superar a de Deus? Criador e sustentador de todas as coisas. Sabe essa gente que se apresenta assim: eu sou fulano, que executo tal ofício, que tenho tal cargo, tal título, tal... Eu sei que tem gente que gosta disso, e para quem só entende essa linguagem, a gente tem que às vezes acabar falando nessa linguagem para eles entenderem, mas é mera contextualização. Mas diante de Deus só tem uma coisa que a gente pode fazer para se apresentar: é olhar para Ele, olhar para nós e perguntar: quem sou eu? Quem sou eu para ficar de pé diante de uma congregação e pregar a palavra? Quem sou eu para conduzir uma parte do rebanho de Deus? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E Moisés reconhece aqui sua pequenez. Um cara que foi criado 40 anos no palácio, como neto de um imperador. Ei,
Preste atenção. Se Deus aparece para Moisés com 40 anos, é muito provável que ele não faria essa pergunta, porque ele diria: eu sou neto de criação do faraó, eu moro no palácio, eu tenho acesso a todo o conhecimento do Egito, eu estou sendo preparado, caso seja necessário, para assumir o trono do maior império do mundo. Você sabe quem sou eu? Eu sou o Moshe, aquele que foi tirado das águas, aquele que habita no palácio. Muito provavelmente com 40 anos, saindo do palácio, Moisés não faria essa pergunta. Mas depois de viver 40 anos no deserto, é depois do deserto que a gente consegue se humilhar. É depois do deserto que a gente consegue reconhecer nossa pequenez. É depois de um grande deserto que a gente tem a capacidade de se humilhar. E Moisés pergunta para Deus: quem sou eu para ir lá tirar o povo? E Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o meu povo, vocês adorarão a Deus neste monte, em Horebe. E Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? Então o que eu direi? De uma maneira indireta e subjetiva, Moisés está perguntando para Deus: qual é o seu nome? Porque lá no Egito tem várias divindades, vários deuses, e cada um tem um nome, de acordo com a sua especificidade no panteão egípcio. E o Senhor, qual que é o seu nome? Qual é a sua especialidade divina? E Deus responde: eu sou o que sou. Ô gente, é por isso que um dos maiores sinais do cuidado de Deus na vida de alguém é o reconhecimento de que não é nada, é a humildade. Mas humildade não é subserviência, não é pobreza, não, humildade é a capacidade de se reconhecer humus. Eu sou terra, eu sou pó, eu sou barro, não posso nada, não mereço nada. Por que é que quem anda com Deus acaba se tornando humilde? Porque Deus é humilde. E Ele provou a sua humildade encarnando em Jesus, nascendo numa manjedoura, num coxo de um curral, filho de criação de um carpinteiro. Todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser menino. Lembra dessa do bofe? É isso. Olha como Deus é humilde. Doideira isso, né? Você já ouviu essa frase? Deus é humilde. Ele poderia falar: eu sou o Criador dos céus e da terra, eu sou aquele que mede a terra na palma das minhas mãos, eu sou aquele que tem contado os fios de cabelo da sua cabeça. Mas ele diz: eu sou o que sou. Você não é, Moisés, você existe, porque eu te criei para o meu propósito. Mas eu sou, porque ninguém me criou. E Deus aqui revela a sua essência. Ele é eterno, Ele é, ninguém mais. E aí Moisés
se convence. Diante de tamanho, Moisés não conhecia essa possibilidade. Uma divindade humilde, uma divindade que se humilha, uma divindade que se rebaixa, porque quer se relacionar e estabelecer a sua vontade em nós e através de nós. No Egito não tinha uma divindade assim. Moisés nem sabia que podia existir uma divindade assim. E Deus se revela para Moisés desse jeito, e ele não tem como negar. E ele então é persuadido pela simples verdade de que Deus e só Deus é. E aí ele vai, liberta o povo. Você conhece toda a história, você assistiu na Record, você já ouviu pregação, você já leu livro, você conhece. 10 pragas, e sai, e abre o mar, dança do outro lado, vai para o Sinai, recebe o decálogo, vai para Cades Barneia, faz o tabernáculo, organiza tudo. 40 anos depois, sumiu. Ninguém achou o seu corpo, ninguém sabe onde ele foi enterrado, ninguém sabe qual é a causa de sua morte. Mas até hoje, nós falamos dele. Moisés, considerado pelos judeus o maior, considerado por nós um grande líder, libertador, deixou um legado incrível na vida desse povo, que acabou influenciando também a nós, os cristãos. E aí eu quero que você perceba que em todos os detalhes, desde o início da vida desse homem, Deus estava cuidando dele, porque Deus tinha um propósito que não parava nele, mas que através dele alcançou aquele povo que viria a se tornar uma nação, e que há algumas décadas atrás se tornou um país, e está lá, nesse lugar, até hoje. O Egito não é mais a potência que era, o Egito não é mais o império que era, nem existem mais faraós, mas o povo que Moisés liderou ainda está lá, lendo essas mesmas histórias, acreditando nessa mesma divindade. E tanto judeus quanto cristãos ainda aprendemos muito com a história de vida desse grande líder. E qual era então a principal característica de Moisés? Moisés tinha medo, Moisés cometeu erros. É que ele estava, desde o início de sua vida, debaixo do cuidado de Deus. Querido e querida, o que eu vim para te falar é isso. Deixa Deus cuidar de você, e reconheça que Deus está cuidando de você, desde que você nasceu, exatamente porque Ele quer levar você na direção do propósito dEle. Não fique teimando com Deus, não fique negando a Deus, não entre em questões com Deus, simplesmente sinta o seu cuidado, e permita que o cuidado dele te empurre para o propósito dele. Do mesmo jeito que ele cuidou de Adão, do mesmo jeito que ele cuidou de Abraão, do mesmo jeito que ele cuidou de Noé, cuidou de Jacó, cuidou de José, cuidou de Moisés, ele também cuida de cada um de nós. E é uma grande bênção poder viver debaixo do cuidado do Senhor. E Ele nos usa, como usou Moisés, para libertar as pessoas. Hoje o cativeiro não é mais político,
social, o cativeiro é espiritual. E Ele quer, através de nós, libertar aqueles a quem Ele chamou de povo meu. Sai dela, povo meu. O Senhor quer nos usar como libertadores. Que nós possamos reconhecer o cuidado de Deus e permitir que através de nós Ele cuide dos outros, libertando, dando um propósito. Eu espero que esse cuidado esteja sobre a sua vida, sendo reconhecido por você todos os dias, e que Ele possa te usar tremendamente, como usou Moisés para a sua geração. Que o Senhor continue cuidando de nós, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém.